Boa noite, Dom. Meu nome é Alana. Já faz 6 anos que o Ricardo se foi, mas tem noites que a falta dele ainda parece uma coisa física, um vazio no lado direito da cama. A gente se acostuma com a dor, com a saudade, mas nunca com o espaço vazio que fica. Ele morreu de um jeito estúpido, violento. Um assalto durante uma viagem a trabalho. E o que sobrou para mim foi uma casa, um filho de 6 anos e uma bebê com menos de 1 mês de vida. Naquela época eu funcionava no automático. Meus dias eram uma névoa de mamadeiras, fraldas e de tentar explicar para o Júnior por que o pai não ia mais voltar para casa. A Isaura, minha recém-nascida, dormia no berço encostado na minha cama. O Júnior, coitadinho, vinha no meio da noite e se enfiava no nosso meio. Eu não tinha forças para dizer não. A verdade é que o calor do corpinho dele me ajudava a espantar um pouco daquele frio que não vinha do tempo. A casa, que sempre foi nosso porto seguro, tinha se tornado um lugar estranho. O silêncio era o mais difícil. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio pesado que enchia os cômodos, onde antes tinha a voz dele, a música que ele ouvia, o som da TV ligada no noticiário da noite. Eu me movia com cuidado para não fazer barulho, para não acordar as crianças, e acabava mergulhada naquela quietude que só me lembrava do que eu tinha perdido. Eu estava no resguardo da cesárea, com o corpo ainda dolorido, a cabeça um caos. Minha irmã, a Marisa, vinha quase todo dia me dar uma força, mas quando a noite chegava, era só eu. Só eu e aquele silêncio que parecia esperar por alguma coisa. Eu me pegava prestando atenção em cada estalo da madeira, no zumbido da geladeira, no latido distante de um cachorro. Qualquer ruído era um alívio, porque o pior era quando não se ouvia absolutamente nada. Era nesse momento que a ausência dele gritava mais alto. Foi numa dessas noites, acho que umas 3 semanas depois do enterro, eu tinha acabado de fazer a Isaura dormir de novo e estava afundando na cama, naquele estado em que a gente não sabe se já está sonhando ou se ainda está acordada. Foi quando eu ouvi, lá longe na rua, o barulho do motor do carro dele. Era inconfundível. O Ricardo nunca cuidou muito bem do carro, e o motor tinha um som meio rouco, falhando um pouquinho antes de firmar. Meu primeiro pensamento, naquela névoa de cansaço, foi de um alívio imenso. Graças a Deus ele chegou. A frase se formou na minha cabeça com clareza. Ouvi o rangido do portão de ferro da garagem, o carro entrando devagar, as rodas passando por cima de uma poça d'água que sempre se formava ali. O motor foi desligado. A porta do carro bateu. Em seguida, o som da chave na fechadura da porta da sala. Tudo na sequência exata, no tempo exato que ele sempre levava. Os passos dele entraram na casa. Ele arrastava levemente o chinelo no piso frio. E então, ele começou a assobiar. Um arrepio gelado percorreu o quarto. Era uma mania dele. Assobiar baixinho uma melodia qualquer, sempre a mesma quando chegava em casa à noite. Eu continuei deitada de olhos fechados, apenas ouvindo aquela rotina que me era tão familiar. O som da TV ligando na sala com o volume baixo. Provavelmente o noticiário ou algum jogo de futebol que estava passando tarde. Depois, os passos foram para a cozinha. A porta da geladeira abrindo, o barulho de um prato sendo colocado no micro-ondas, os bips do teclado numérico e, por fim, o zumbido do aparelho esquentando alguma coisa. Tudo normal. Tudo exatamente como deveria ser. E foi aí, enquanto o zumbido do micro-ondas ecoava pela casa silenciosa, que a realidade me atingiu. Foi como levar um soco no estômago. Acordei de repente. O Ricardo estava morto. Ele não estava em uma viagem, ele não ia voltar. Nada daquilo podia estar acontecendo. No mesmo instante, o micro-ondas apitou, finalizando o ciclo, e os passos recomeçaram. Dessa vez, saindo da cozinha e vindo pelo corredor, na direção do nosso quarto. Meu corpo não me obedecia. Eu queria gritar, queria levantar, correr, mas eu estava pregada na cama. A única coisa que consegui fazer foi esticar o braço e puxar o Júnior para mais perto, afundando o rosto dele no meu peito. Minha outra mão foi para o berço, segurando a beiradinha com tanta força que meus dedos doíam. Os passos pararam, bem em frente à nossa porta. Eu fiquei olhando para a maçaneta, esperando ela girar.
O mundo inteiro tinha se resumido àquela porta fechada e ao que quer que estivesse do outro lado. Um pensamento repetia sem parar na minha cabeça, uma súplica silenciosa. Por favor, não abra, não me deixe ver, eu não vou aguentar se eu vir. O tempo parou. Não sei quanto durou. Segundos, minutos, e de repente, tudo parou. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio absoluto, denso, como se o que quer que estivesse ali fora tivesse simplesmente desaparecido no ar. Eu passei o resto da noite acordada, olhando para a porta, abraçada nos meus filhos, até o dia clarear. Uns dias se passaram, eu tentei me convencer de que tinha sido um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço extremo. A gente mente para si mesmo para poder continuar funcionando, não é? Eu tinha 2 crianças que dependiam de mim. Não podia me dar ao luxo de desmoronar ou acreditar em fantasma. A rotina pesada até que ajudava a empurrar o episódio para um canto escuro da minha mente. Mas a realidade sempre encontra um jeito de te dar um tapa na cara. Numa tarde, o telefone fixo tocou. Atendi com a Isaura no colo, balançando ela de leve para não chorar. Era o Sérgio, meu cunhado, o irmão mais velho do Ricardo. A voz dele era sempre meio formal, distante. Começou com as perguntas de sempre, perguntando como eu estava, como as crianças estavam. Respondi o que se espera, que estávamos indo, um dia de cada vez. Houve uma pausa, e eu já sabia o que vinha a seguir. Alana. Ele começou com aquele tom de quem vai dar uma notícia ruim. Eu sei que o momento é péssimo de verdade, mas a gente precisa começar a ver os papéis do Ricardo. Senti um negócio frio na barriga. Papéis? Sérgio, eu não tenho cabeça para isso agora. Eu entendo de verdade. Ele insistiu sem entender nada. Mas as coisas não podem ficar paradas. Tem o inventário, os documentos da casa, as contas dele. É um processo chato, burocrático. Quanto antes a gente começar, melhor. É para o bem de todo mundo, principalmente das crianças. Alguns dias depois, ele apareceu em casa com um advogado empilhando documentos na mesa da sala. Aquela frase, para o bem das crianças, soou como uma ameaça velada. Ele não estava preocupado comigo ou com o futuro dos meus filhos. Ele estava preocupado com a parte dele. O Ricardo tinha um pequeno negócio e a casa onde a gente morava estava no nome dele. De repente, a lembrança daquela noite, dos passos no corredor, voltou com tudo, mas se misturou com um medo diferente, mais concreto. Depois que desliguei, fiquei parada no meio da sala por um tempão. O medo do que eu ouvi na escuridão era uma coisa, te deixava sem ar. Mas o medo que a voz do Sérgio me causou era outro. Era um medo que vinha com papelada, com advogados, com a possibilidade real de perder a nossa casa. E a dúvida se instalou de vez. Será que minha cabeça não estava mesmo me pregando peças? Com essa pressão toda, com o luto, com noites sem dormir, talvez eu mesma tenha criado aqueles sons. Talvez o fantasma não fosse o Ricardo, mas sim o meu próprio desespero tomando forma. Minha irmã Marisa, percebendo meu estado, começou a passar mais tempo lá em casa. Ela chegava de manhã, me ajudava com as crianças, com a comida, e só ia embora no fim da tarde. A presença dela era um alívio. Era uma conversa de adulto, uma ajuda prática, um lembrete de que eu não estava completamente sozinha no mundo. Numa dessas tardes, a casa estava finalmente em silêncio. A Isaura dormia no berço e o Júnior, exausto de tanto correr, tinha pegado no sono no sofá da sala. Eu estava sentada numa poltrona, dobrando uma pilha de roupas de bebê que nunca acabava. A Marisa estava na cozinha, lavando a louça do almoço. A janela da pia dá direto para o nosso quintal, que tem um pé de manga bem no meio. Eu estava distraída, quase cochilando, quando percebi que o barulho da água na pia tinha parado. Um silêncio súbito. Estranhei. Levantei o olhar e vi minha irmã parada, completamente imóvel, olhando fixamente para fora. A mão dela ainda segurava uma esponja suspensa no ar. "Má?" chamei baixinho. "Tudo bem?" Ela não respondeu de imediato. Apenas continuou encarando o quintal. O rosto dela, que eu via de perfil, estava pálido. Ela engoliu em seco e só então se virou para mim, os olhos arregalados. "Alana",
A voz dela saiu como um sussurro. O Ricardo. Ele estava ali fora. Senti o estômago virar. Levantei de um pulo, derrubando a pilha de roupas no chão. O que você está falando, Marisa? Eu vi. Ela se aproximou segurando meu braço. A mão dela estava gelada. Eu juro por Deus, Alana. Ele saiu de trás do pé de manga, com aquela camisa xadrez de sempre, e um vento frio, do nada, correu pelo quintal abafado. Ele se abaixou, pegou umas frutas do chão e depois entrou na lavanderia. A lavanderia era uma pequena construção nos fundos do terreno. A gente mal usava. Ficamos nos olhando por um instante, o medo passando de uma para a outra. Sem dizer mais nada, fomos juntas até a porta dos fundos. Abrimos e saímos para o quintal. O ar da tarde estava quente e parado. Caminhamos devagar, lado a lado, sobre a grama seca até a porta da lavanderia. Estava fechada, como sempre. Com a mão tremendo, eu girei a maçaneta e empurrei. Estava vazia, só a máquina de lavar antiga coberta por um plástico e algumas ferramentas velhas do Ricardo encostadas na parede. Não havia ninguém. Voltamos para dentro e nos sentamos à mesa da cozinha em silêncio. A dúvida que me atormentava tinha se desfeito. Não era minha cabeça, não era estresse, não era alucinação. A Marisa tinha visto. Ele estava mesmo ali de alguma forma, e essa certeza era 1000 vezes mais assustadora do que qualquer dúvida. Depois do que a Marisa viu, o medo na casa mudou de cor. Não era mais uma suspeita, era um fato. A gente não falava muito sobre o assunto, mas o ar ficou mais pesado, como se nós duas estivéssemos presas numa sala de espera, aguardando a próxima manifestação. Cada barulho da casa, cada sombra no canto do olho, era um gatilho. A confirmação de que aquilo não estava só na minha cabeça de alguma forma, tornou tudo pior. A próxima vez não demorou, e veio de mais longe. Foi numa madrugada de terça-feira. O telefone tocou por volta das 4 da manhã. Um telefonema a essa hora nunca é coisa boa. Meu coração já disparou antes mesmo de eu atender. Vi o nome no visor. Tia Eliana. Ela era irmã da minha mãe. Uma tia que o Ricardo adorava. Atendi já esperando o pior. Alô? Tia? Do outro lado da linha só ouvi um choro baixo e ofegante. Tia Eliana, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Perguntei já sentando na cama. Alana, minha filha. A voz dela estava trêmula, quase irreconhecível. Foi ele, Alana. Era o Ricardo. Senti o quarto girar. O quê? Como assim, tia? Onde? Aqui, na porta da minha casa. Ela soluçou. Eu ouvi um carro parar na rua. Achei estranho. Fui na cozinha beber uma água e ouvi a voz dele me chamando do portão. Tão nítido, minha filha. Era a voz dele. Eu fiquei muda, apenas segurando o telefone com força. Ela continuou repetindo as palavras como se para se convencer de que tinha ouvido mesmo. Ele dizia: Eliana, abre para mim, por favor. Ele falava meu nome. Me deixa entrar, é muito importante. E ele pedia de novo, parecia tão aflito. Abre para mim, por favor, Eliana, deixa eu entrar. Minha tia contou que ficou encolhida no chão da cozinha, sem coragem nem de espiar pela janela. Ela só conseguiu me ligar agora, quando o dia começou a clarear. Desliguei o telefone e fiquei sentada no escuro. O medo agora era outro. Não era mais a presença silenciosa e rotineira dele dentro da nossa casa. Era um eco, um apelo desesperado que estava se espalhando. Ele estava tentando falar, tentando chegar até nós. E a pergunta que me congelava por dentro era uma só. O que era tão importante que o fazia bater na porta dos mortos para ser ouvido? A batalha pelos papéis virou uma sequência de reuniões tensas com o advogado do Sérgio. Eu não tinha dinheiro para um bom advogado e, honestamente, não tinha forças para lutar. O Sérgio e a família dele tinham tudo a seu favor. Algumas semanas depois eu estava encaixotando a minha vida. Cada objeto que eu pegava era uma memória. As fotos na estante, a caneca de café dele que eu ainda não tinha tido coragem de guardar, os brinquedos do Júnior espalhados pelo chão. Empacotar o quarto das crianças foi a parte mais difícil. A Marisa me ajudava, em silêncio,
sabendo que não havia nada que pudesse ser dito. No último dia, o caminhão da mudança já tinha levado quase tudo. Eu estava fazendo uma última vistoria na casa vazia, o eco dos meus passos me fazendo companhia. Entrei no nosso quarto, agora um cômodo nu, com as marcas dos móveis na parede. Fui até o berço da Isaura, que seria a última coisa a ser desmontada. E então eu vi, em cima do colchãozinho vazio do berço, bem no centro, estava a aliança dele, repousando sobre um papel dobrado com as iniciais R.S. Eu parei. Meu sangue todo pareceu descer para os pés. Não era possível. Eu mesma tinha guardado a aliança dele numa caixinha de veludo, junto com o relógio e outras coisas de valor. A caixinha estava no fundo de uma mala, que já estava na casa da minha mãe, para onde eu iria provisoriamente. Eu tinha certeza absoluta disso. Peguei a aliança. Estava fria. Era só um anel de ouro simples, gasto pelo uso. Mas naquele momento era tudo. Não senti medo. Pela primeira vez em meses, o medo desapareceu por completo. O que veio no lugar foi uma onda de tristeza tão grande que precisei me apoiar na parede para não cair. Eu entendi. Não era um aviso. Não era uma ameaça. Era uma despedida. Um último gesto. Um jeito de dizer que ele estava ali, que ele via minha dor e que estava tudo bem em ir embora. Era ele me liberando. Apertei a aliança na mão e chorei. Chorei por tudo. Pela perda dele, pela casa, pela família que fomos, pela raiva que senti dos parentes dele, pelo medo que senti na escuridão. Deixei tudo sair ali, naquele quarto vazio. Quando saí de casa pela última vez, tranquei a porta e não olhei para trás. Hoje, 6 anos depois, a vida é outra. Moro num apartamento pequeno, trabalho, e meus filhos estão crescendo saudáveis e felizes. Às vezes me pego pensando naqueles meses. Eu nunca vou ter uma resposta definitiva sobre o que aconteceu, se foi o meu luto que criou formas e sons, se foi o estresse, ou se era realmente o meu Ricardo, preso entre mundos, tentando desesperadamente cuidar da gente do único jeito que podia. Talvez tenha sido um pouco de tudo. A verdade é que não importa mais. O que importa é que o amor que ficou foi maior do que o medo. E foi esse amor que me deu forças para colocar a aliança dele numa corrente, que hoje eu uso no pescoço, e seguir em frente. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Luciano. Escrevo porque passei por uma situação há uns 2 anos que até hoje não consigo explicar direito. E para ser sincero, não tive coragem de contar isso para quase ninguém. Parece o tipo de coisa que as pessoas ouvem balançando a cabeça com aquele sorrisinho de quem pensa, coitado, pirou de vez. Mas aconteceu. Cada parte. E começou da forma mais boba possível, com o meu fracasso. Eu estava com 26 anos morando com meus pais e numa fase que tudo parecia dar errado. Tinha perdido o emprego numa daquelas reestruturações de empresa e já fazia quase 6 meses que eu entregava currículo e nada, nada mesmo. Era um sentimento horrível de inutilidade. Eu via meus amigos se ajeitando, falando de comprar um carro, de financiar um apartamento e eu ali, dependendo dos meus pais para tudo, me sentindo um peso morto dentro de casa. Num domingo, para sair um pouco daquela atmosfera pesada, a gente foi para uma cidadezinha vizinha que tinha uma feira de artesanato famosa. Enquanto meus pais olhavam umas toalhas bordadas, eu me afastei e fui andando sem rumo pelas barracas. Foi quando eu vi. Numa barraca mais afastada, meio espremida entre uma que vendia pastel e outra de potes de mel, uma senhora de cabelo todo branco vendia umas peças de barro. E uma delas me chamou a atenção. Era um boneco pequeno, atarracado, com um chapéu pontudo e um sorriso que era ao mesmo tempo simpático e meio debochado. Na plaquinha de madeira escrita à mão dizia, Guardião da Sorte. Eu, que nunca fui de acreditar nessas coisas, senti uma pontada de sei lá o quê. Desespero, talvez. Pensei, o que eu tenho a perder?
Fui até lá. A senhora me olhou por cima dos óculos e sorriu um sorriso sem dentes. Gostou dele? Ela perguntou com uma voz rouca. Achei diferente. Funciona mesmo? Perguntei, tentando fazer parecer uma piada. Ela não riu. Ajeitou os óculos e disse, muito séria: funciona se você fizer sua parte. Ele não é enfeite. É um morador novo para sua casa. Ela então me passou uma lista de regras, como se fosse um manual de instruções. Tinha que dar um nome a ele. Não podia deixar no sol. E era para oferecer um pinguinho de café sem açúcar e um pouco de farofa de fubá de vez em quando. E o mais importante, tratá-lo como gente da casa. Se alguém o tratasse mal ou com descaso, ele poderia ficar sentido. E um guardião sentido, segundo ela, não era uma boa companhia. Comprei. Era barato. Paguei e, enquanto ela embrulhava a estatueta num jornal velho, me senti um idiota. Mas era um idiota com um pingo de esperança, por mais ridícula que fosse. Naquele dia, eu batizei meu pedaço de barro de Gilberto. Cheguei em casa e, sem que meus pais vissem, instalei o Gilberto numa prateleira no meu quarto, um pouco escondido atrás de uns livros. Sentia uma vergonha danada, mas fiz tudo como a senhora mandou. Peguei uma xícara de café pequena, daquelas que ninguém usava, e coloquei um pingo de café puro. Num pires, botei um montinho de farofa de um pacote que achei no armário da cozinha. Me senti um completo imbecil conversando com um boneco. Olha, Gilberto, é o seguinte, sussurrei, me sentindo um personagem de filme de doido. A casa é essa. Espero que você goste. É só me dar uma força aí que a gente se entende. Café e farofa não vão faltar. Nos dias seguintes nada aconteceu. A vida continuou na mesma. Aquele sentimento de ter sido enganado começou a crescer. Toda manhã eu olhava para a prateleira e pensava no dinheiro que eu podia ter usado para colocar crédito no celular. Mas aí na quarta-feira uma coisa estranha. Eu estava procurando um documento numa jaqueta que não usava há meses e encontrei uma nota de R$50 no bolso. Eu tinha certeza absoluta que já tinha revirado aquela jaqueta antes. Fiquei olhando para a nota, senti o coração dar uma acelerada. Coincidência, claro. Tinha que ser. Mas no mesmo dia, à tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Uma moça de um RH me chamando para uma primeira entrevista. Uma vaga temporária, nada demais, mas era a primeira ligação em meses. Quando desliguei, meu primeiro olhar foi para a prateleira, para o Gilberto. Um sorriso idiota apareceu no meu rosto. Tá funcionando, pensei. Nessa noite, durante o jantar, minha mãe comentou: que cheiro de café velho é esse no seu quarto, Luciano? Meu pai, sem tirar os olhos da TV, resmungou: deve ser aquele boneco esquisito que ele comprou na feira. Vi quando fui procurar uma chave de fenda no seu quarto. Senti o rosto esquentar. É só um artesanato, pai, e não tem cheiro nenhum. Respondi, talvez na defensiva demais. A conversa morreu ali, mas o incômodo ficou. Eles achavam uma besteira. Mal sabiam eles que o boneco esquisito já tinha me rendido R$50 e uma entrevista. Aos poucos, a vergonha virou uma espécie de segredo, um pacto meu com aquela figura de barro. Só que eu não sabia que essa sorte ia me custar caro. E o troco ia vir com juros. A entrevista foi um desastre. O sujeito que falou comigo mal olhou na minha cara, parecia mais interessado em despachar logo o serviço. Saí de lá com aquela sensação amarga de tempo perdido. A sorte que o Gilberto supostamente trazia parece que sumiu no ar quente daquela tarde. A frustração voltou com tudo e por uns dias eu ignorei a estatueta na prateleira. Não troquei o café, não falei mais com ele. Se ele queria sorte, que trabalhasse direito. Eu sei, é um raciocínio infantil, mas era assim que eu me sentia. A primeira coisa realmente estranha aconteceu numa segunda-feira. Meus pais tinham saído e eu estava sozinho em casa, na área de serviço, lavando uns tênis que estavam imundos. Eu estava de fones de ouvido com a música no talo, concentrado ali na minha tarefa. E mesmo com o barulho, eu senti. Sabe aquela sensação na nuca quando alguém te encara fixamente? É um negócio quase animal. Eu me virei de uma vez, olhando em direção à porta da cozinha que dava para o corredor. Por uma fração de segundo eu vi uma sombra. Não era uma sombra projetada, era algo denso, baixo.
que passou correndo pelo corredor em direção às escadas. Foi tão rápido que meu cérebro demorou a processar. A primeira coisa que pensei foi um dos cachorros. Mas aí eu olhei para o quintal e os dois estavam lá, deitados no sol, dormindo. Nenhum deles tinha entrado em casa. Meu quarto tem uma janela que dá exatamente para essa área onde eu estava. Senti um impulso de olhar para cima. E quando olhei, a cortina da minha janela, que estava fechada, se mexeu. Ela foi puxada para o lado, só uma fresta, como se alguém estivesse espiando lá de dentro. E então, voltou ao lugar. O som da música nos meus ouvidos sumiu. A única coisa que eu ouvia era meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Fiquei completamente imóvel, com a escova na mão, a água da torneira correndo. Não tinha ninguém em casa, ninguém. E alguém tinha acabado de me espiar pela janela do meu próprio quarto. Foi aí que a voz daquela senhora da feira voltou na minha cabeça. Se ele ficar sentido, não é uma boa companhia. E a outra regra: se ele fizer travessura, tem que dar uma bronca, como se fosse uma criança. Não sei de onde tirei coragem. Minhas pernas ficaram bambas, mas eu marchei para dentro. Subi as escadas, cada degrau era uma luta, e abri a porta do quarto de uma vez. Fui direto até a prateleira e encarei o boneco. "Qual é a tua, hein?" falei, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. "Eu te pedi para não fazer esse tipo de brincadeira. Eu te pedi para não me assustar." Peguei o pires com a farofa velha e joguei no lixo. Troquei o café. Minhas mãos tremiam um pouco. "Vê se te aquieta, entendido?" Não houve resposta, claro. Era só um boneco de barro. Mas, por alguma razão, depois de falar aquilo, o clima no quarto pareceu aliviar um pouco. Só um pouco. Depois da bronca, as coisas se acalmaram por umas 2 semanas. Eu mantive a rotina de cuidados com o Gilberto, mas agora era diferente. Não era mais por esperança, era por medo. Eu me despedia dele quando saía e o cumprimentava quando voltava. Era um ritual para manter a paz. Até que um dia, na correria para não perder o ônibus, eu esqueci. Saí batido, sem falar nada, sem olhar para a prateleira. Passei o dia todo fora, na casa de um amigo, tentando esquecer a minha vida por umas horas. Só não imaginava que o preço desse esquecimento viria naquela madrugada. Era tarde e eu já estava deitado, mexendo no celular antes de dormir. Foi quando ouvi os cachorros no andar de baixo. Eles começaram a subir as escadas, um barulho de unhas no piso que a gente não gostava, porque eles tinham a mania de fazer xixi no corredor. Meu pai já tinha brigado tanto com eles por causa disso, que eles nem se atreviam a passar do 5º degrau. Por isso, achei estranho. De repente, os latidos começaram, altos. E não era o latido normal deles, de quando veem um gato no muro. Era um latido desesperado, agressivo, um rosnado feio, de bicho acuado. Eu senti mais raiva do que medo, pensei que não iam me deixar dormir. Já estava levantando da cama para ir lá botar ordem no galinheiro quando um som diferente cortou o ar. Não foi um grito nem um assobio. Foi um estalo seco, agudo, que ecoou pela casa. E no mesmo instante, os cachorros se calaram, completamente. Ouvi o barulho das unhas deles descendo a escada de novo, mais devagar, quase se arrastando. E depois, um choro baixo, um ganido de puro medo vindo do quintal. Nossos cachorros, 2 vira-latas grandes e valentes que botavam qualquer um para correr, estavam apavorados com alguma coisa dentro da minha casa. Eu fiquei sentado na beirada da cama. O corpo não me obedecia. Não era uma paralisia, era uma recusa. Alguma coisa dentro de mim gritava para eu não me mexer. Respirei fundo e me deitei de novo, muito devagar, e me cobri até a cabeça, virado para a parede, de costas para a porta. Foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. Comecei a ouvir a maçaneta da porta do meu quarto girando, devagar, para um lado e para o outro. Alguém estava tentando abrir. E então veio a risada. Uma risadinha baixa, anasalada, como a de uma criança que acabou de fazer uma grande besteira e está se escondendo. O som vinha do corredor, bem do outro lado da porta. Eu me encolhi todo debaixo do cobertor e comecei a chorar. Silenciosamente, sem fazer barulho,
Enquanto rezava tudo o que eu sabia, embolando as palavras. Não sei em que momento eu apaguei. Acordei com a luz do sol entrando pela janela. Não tinha coragem de contar nada, já imaginava as respostas do meu pai. Mas naquela manhã, ele não estava em casa. Minha mãe se sentou à mesa da cozinha comigo, serviu o café e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Aquele olhar de quem ensaiou uma conversa 1000 vezes. Filho, ela começou a voz baixa e séria. Eu não queria acreditar, mas não dá mais para fingir. Se for por causa daquele boneco que você tem no quarto, por favor, Luciano, se livra daquilo. Antes que eu pudesse perguntar o porquê, ela continuou atropelando as palavras. Faz semanas que eu e seu pai não dormimos direito. A gente escuta passinhos correndo no corredor a noite toda. Risadinhas. Seu pai acorda todo dia com uma dor nos ombros, como se tivesse carregado peso a noite inteira. Ele não te fala nada, você sabe como ele é, mas ele está exausto, mal para em pé. E com a pressão alta dele, eu tenho medo do que essa falta de descanso pode fazer. Eu ouvia aquilo e senti meu estômago afundar. Minha mãe, a pessoa mais pé no chão que eu conheço, admitindo que algo sobrenatural estava acontecendo. E pior, estava atacando meu pai, o cético, o que tirava sarro. Talvez fosse por isso mesmo. O desrespeito dele estava atraindo toda a raiva daquela coisa. O medo que eu sentia virou outra coisa. Virou culpa. A culpa era um peso que eu não conseguia carregar sozinho. Naquele mesmo dia, chamei minha namorada, a Tainá, e contei tudo. Despejei a história inteira, desde a feira de artesanato até a conversa com a minha mãe naquela manhã. Eu esperava qualquer coisa, que ela risse, que me mandasse para um psicólogo. Mas a reação dela foi de uma preocupação calma, que era quase pior. Luciano, olha para você, ela disse, segurando meu rosto com as 2 mãos. Você não dorme direito há semanas. Tá pilhado com essa história de emprego. Não acha que pode ser? Você sabe, coisa da sua cabeça, estresse? Tainá, minha mãe ouviu, meu pai tá doente por causa disso, não é coisa da minha cabeça. Eu sei, mas risadinha? Um boneco? Amor, isso não faz sentido. Fomos para o meu quarto. Eu queria que ela visse o tal do Gilberto. Assim que entramos, mostrei a estatueta na prateleira. Ela olhou com uma cara de quem analisa um bicho esquisito. É só um boneco de barro, Rafa. E no momento em que ela terminou a frase, um carrinho de madeira que ficava na mesma prateleira, um brinquedo meu de quando eu era criança e que não era tocado há anos, simplesmente despencou. Ele não escorregou, ele foi empurrado. Caiu no chão com um barulho seco que fez nós 2 darmos um pulo. Ficamos em silêncio. Tainá olhava do carrinho no chão para a estatueta e o rosto dela ficou branco. Ela não disse nada, apenas pegou na minha mão. A mão dela estava gelada. 2 dias depois, ela veio com uma solução. Tinha conversado com a avó dela, que indicou um senhor que morava num bairro mais afastado. Um homem que entendia de certas energias, segundo a avó. Eu não botava fé nenhuma, mas estava tão desesperado que topei na hora. A casa dele era simples, um portão baixo de ferro, um quintal bem cuidado com um cheiro forte de mato e incenso. Quem nos atendeu foi um senhor magro de cabelos brancos e olhar tranquilo. Ele nos mandou entrar e sentar em uns sofás velhos na sala. Antes que eu pudesse abrir a boca para me explicar, ele olhou bem para mim e disse: Você demorou para procurar ajuda. A coisa que anda com você já se sente dona do lugar. Eu e Tainá nos olhamos assustados. Ela me garantiu que não tinha falado nada para ele, só tinha pedido um horário. Contei a história toda de novo, sem omitir os detalhes. Ele ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de leve. Quando terminei, ele suspirou, um suspiro pesado, cansado. Você trouxe para dentro de casa um encosto apegado a um objeto. E o pior, deu a ele um nome, deu comida, deu atenção. Você o alimentou. Quebrar ou jogar fora só vai piorar. A energia vai se soltar do objeto e grudar em você ou na casa, e aí para tirar o trabalho é 10 vezes maior. Mas o que eu faço então? Perguntei, a voz quase sumindo. Eu preciso tirar aquilo de lá. Ele me olhou de um jeito sério que me deu um calafrio. Existem 2 saídas, mas as 2 são perigosas. Se você errar, as consequências podem ser graves. A primeira, você o leva para uma igreja grande que tenha mais de uma porta.
Você entra, o deixa num banco perto do altar e diz: me espera aqui que eu já volto. E você sai pela outra porta sem nunca olhar para trás. A segunda, ele continuou, é mais difícil, mas é a mais correta. Você precisa levá-lo para um lugar de mato, de natureza forte, uma mata, uma represa, e lá você vai dar a ele uma nova função. Vai dizer que a missão dele agora é cuidar daquele lugar, dos bichos, das árvores. Mas para isso funcionar, todos os que moram na casa precisam se despedir dele. Precisam dar a bênção para que ele vá em paz. A segunda opção parecia impossível. Eu não conseguia imaginar meu pai, o homem que ria de filme de terror, conversando com um boneco de barro e pedindo para ele ir embora. Voltei para casa com a cabeça a mil. A opção da igreja me parecia mais fácil, mas algo na seriedade do Senhor me dizia que o caminho certo era o mais difícil. Chamei minha mãe num canto e expliquei a situação. Contei sobre a segunda opção, a da mata, e a condição de que todos precisavam se despedir. Vi o desespero no rosto dela. Como ela convenceria meu pai a fazer algo assim? Ela apenas disse com a voz cansada: deixa eu falar com ele. Naquela noite eu deixei a porta do meu quarto entreaberta e fingi que estava dormindo. Cada barulho na casa parecia muito mais alto. Depois de um tempo, ouvi os passos leves da minha mãe. Ela entrou, ficou 1 minuto em silêncio em frente à prateleira e ouvi um sussurro baixo, ininteligível. Depois, o barulho de algo pequeno sendo colocado no pires. Ela saiu. Meu coração batia forte. Talvez 10, 15 minutos depois, ouvi outros passos, mais pesados, hesitantes. Eram do meu pai. Ele parou no mesmo lugar. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu não ter fim. Então, ouvi a voz dele, um murmúrio rouco, tão baixo que quase não deu para escutar. Vai em paz e deixa a gente em paz. Ouvi o som de sementes caindo no prato. Naquele momento eu entendi o tamanho do buraco em que eu tinha nos metido. Meu pai, o homem mais teimoso e cético que conheço, estava ali, no meio da madrugada, se despedindo de um boneco de barro. O medo dele era maior que o orgulho. No dia seguinte levantei cedo. Coloquei o Gilberto com o pires cheio de oferendas dentro de uma caixa de sapatos. Tainá passou para me buscar e fomos até uma represa que fica nos arredores da cidade. É um lugar grande com uma parte de mata bem fechada. Não falamos quase nada no caminho. Chegando lá, andamos um pouco para dentro do mato até um ponto em que não se ouvia mais o barulho da estrada. Tirei a estatueta da caixa. Olhei para aquele sorriso debochado uma última vez. Bom, Gilberto, chegou a hora. Falei e minha voz saiu firme. Minha casa não é mais seu lugar. Mas agora você tem uma tarefa nova. Você vai ser o guardião disso tudo aqui. Vai cuidar das árvores, da água, dos bichos que moram aqui. Fica bem. E por favor, fica por aqui. Deixei a estatueta na base de uma árvore grande com o pires ao lado. Eu e Tainá demos as costas e fomos embora, sem olhar para trás. No carro, o silêncio era diferente. Não era mais tenso, era um silêncio de alívio, mas com um peso estranho, como se tivéssemos sobrevivido a algo que jamais conseguiríamos explicar. As coisas estranhas pararam, imediatamente. As noites voltaram a ser silenciosas, meu pai recuperou o humor e a saúde aos poucos. Nunca mais tocamos nesse assunto em casa. É um pacto de silêncio. Às vezes, quando passo por alguma loja de artesanato e vejo figuras parecidas, sinto um incômodo na boca do estômago. Eu aprendi, da pior forma, que o desespero faz a gente abrir umas portas que deveriam ficar fechadas para sempre. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Para ser sincero, o lugar onde eu moro é bonito. Tem um verde que não acaba mais, um cheiro de terra que sobe depois da chuva e parece que limpa o ar. Mesmo assim, quase toda a minha turma de infância foi embora daqui com o tempo. Foram tentar a vida na capital, sabe como é. Diziam que aqui não tinha futuro, que era viver parado no meio do nada. Eu não julgo, mas decidi ficar.
Tinha o negócio da família para tocar. Nós temos uma lanchonete pequena bem na beira da estrada que corta o povoado. Coisa simples, um balcão, umas mesas de plástico, mas a comida é boa. A gente serve o pessoal que volta da roça no fim do dia e de vez em quando um ou outro viajante que se perde e acaba parando aqui para pedir informação ou só para esticar as pernas. A vida é essa, sem grandes novidades. Numa dessas noites já era tarde, o movimento tinha acabado e eu estava quase baixando a porta de metal. Foi quando eu vi um vulto se aproximando pela estrada. Era um cachorro branco, enorme, de orelha caída. Dava para ver os ossos aparecendo sob o pelo que a vida dele não era fácil. O focinho tinha umas cicatrizes antigas e o jeito que ele andava, meio de lado, mostrava que era um bicho assustado. Mas a fome, eu acho, devia estar falando mais alto que o medo. Ele parou a uma distância segura e ficou só me olhando. Aquele olhar de quem pede sem precisar fazer barulho. Eu nunca fui muito de ter bicho, para ser honesto. Não tenho tempo e me dói no coração ver cachorro preso em corrente, largado no quintal como se fosse só um alarme com pelo. Mas não deu. Ver aquele animal naquele estado... Entrei, peguei umas sobras do dia, um resto de carne com arroz, botei numa vasilha de alumínio já meio amassada e levei para ele, com um pote de água. Ele esperou eu me afastar para se aproximar e comer. Comeu rápido, com um desespero que dava pena. Bebeu a água toda. E quando terminou, ele não abanou o rabo, não fez festa, nada. Só me deu uma última olhada e seguiu o caminho dele, sumindo no escuro na direção do povoado. Pensei, bom, pelo menos uma noite ele não vai passar com fome. Só que na manhã seguinte, quando eu cheguei para abrir a lanchonete, lá estava ele, deitado na soleira da porta, como se fosse o dono do lugar. Quando eu desci da caminhonete, ele só levantou a cabeça e ficou me observando. Não latiu, não rosnou, nada, apenas ficou ali. E passou o dia inteiro assim. Notei que ele acompanhava com um cuidado estranho cada pessoa que entrava ou saía. Naquele momento eu entendi, meio que me conformando. Pronto, agora eu tinha um cachorro. E assim os dias foram passando. Eu decidi chamar ele de Balu. O nome me veio na cabeça do nada, mas depois eu pensei que combinava. Ele era como um vigia silencioso na porta da lanchonete. Não era um cachorro de festa, de pedir carinho. Ele ficava ali no canto dele e só observava. Os clientes fixos se acostumaram, até jogavam um pedaço de pão para ele de vez em quando. Balu não dava muita bola. Parecia que ele estava ali por outro motivo. Ele tinha se tornado parte da rotina, uma presença constante e quieta que eu nem sabia que fazia falta. A tarde em que tudo mudou de figura tinha sido fraca de movimento. Choveu um pouco mais cedo e o cheiro de asfalto molhado e terra ainda estava no ar. Lá dentro, só seu Ramiro, um taxista antigo da região que terminava de comer um bife com fritas com calma. Eu já estava pensando em começar a limpar as coisas para fechar mais cedo. Foi quando entraram 2 rapazes. Eu nunca tinha visto eles por ali. Eram jovens, vinham suados, com cara de quem andou bastante debaixo do sol que tinha feito antes da chuva. Mas tinha alguma coisa no jeito deles, uma agitação, uma ansiedade que não batia com a calmaria do lugar. Antes mesmo que eles chegassem no balcão, Balu se levantou. Ele não latiu. O que ele fez foi mais intimidador. Ele soltou um rosnado baixo, contínuo, que parecia vir do fundo do peito. Ele se postou bem na entrada, sem tirar os olhos dos dois, e o pelo da nuca dele ficou todo eriçado. Eu fiquei sem graça, claro. Ô bicho, sai daí, deixa o pessoal entrar, eu falei, tentando disfarçar. Fiz um gesto para ele sair, mas Balu nem se mexeu. Continuou com aquele som grave, vibrando no ar. Os rapazes pararam, claramente nervosos com o cachorro. A gente só ia ver o cardápio, um deles disse, sem conseguir disfarçar o nervosismo, olhando mais para o cachorro do que para mim. Eles deram uma olhada rápida na lousa onde eu anoto o prato do dia, trocaram um olhar esquisito e o mesmo rapaz falou de novo, já recuando. Ah, não vai dar não, o dinheiro tá curto, a gente vê outra coisa por aí, valeu. Eles saíram rápido, dando uma volta larga para não passar perto de Balu. Eu respirei fundo, meio irritado. Podia ter sido um cliente, e o cachorro ali, espantando gente.
Quando me virei para dentro, seu Ramiro tinha deixado o garfo de lado e me olhava com uma expressão séria. Ele fez um sinal com a cabeça na direção da porta. Você reparou? Reparei no que, seu Ramiro? Que o cachorro me fez perder 2 clientes? Eu respondi secando um copo. Ele negou com a cabeça, o olhar ainda pesado. Não, Vicente. Você não viu. Aqueles 2 estavam com faca na cintura. Daquelas peixeiras grandes. Eu vi o cabo de uma delas quando a camisa do mais magro subiu um pouco. Eles estavam apertando o cabo, nervosos. Eu parei o que estava fazendo. O copo ficou na minha mão. Olhei para ele, depois para a porta onde Balu agora tinha se deitado de novo, mas com a cabeça erguida, ainda alerta. Eles iam te assaltar, menino. Iam levar o que você tivesse e o meu dinheirinho também. Ele completou, a voz baixa. Foi esse aí que salvou a nossa pele. Ele sentiu o cheiro da maldade de longe. Naquela noite eu dei o melhor pedaço de carne que tinha para o Balu. Quando tranquei tudo e me preparei para ir para casa, ele não esperou o comando. Assim que abri a porta da minha caminhonete antiga, ele tomou distância e pulou na caçamba. Acomodou-se num canto e ficou ali, quieto. Foi a primeira vez que ele fez isso. E enquanto eu dirigia pela estrada escura com ele lá atrás, eu entendi. Eu não tinha só arrumado um cachorro. Eu tinha arrumado um guardião. Os anos, eles passam de um jeito que a gente nem percebe. A vida de quem toca um negócio pequeno é assim, um dia emendado no outro. E a rotina com o Balu virou a minha própria rotina. De manhã, ele já me esperava do lado de fora de casa, a gente ia para a lanchonete na caminhonete, ele passava o dia na porta dele e de noite a gente voltava. Um guardião fiel. Eu nunca mais tive problema com gente esquisita e aprendi a confiar no instinto dele. Se Balu rosnava para alguém, eu já ficava com o pé atrás. O tempo que foi bom para mim, no entanto, foi pesado para ele. O pelo branco começou a amarelar em algumas partes. Ele ficou mais lento para se levantar, os ossos já reclamavam. O pulo para subir na caçamba, que antes era uma coisa só, virou um esforço. Primeiro ele tentava 1, 2 vezes, depois começou a só ficar parado, me olhando, esperando. Eu fiz uma rampinha de madeira para ele, uma coisa tosca, mas que quebrava o galho. Meus amigos, os poucos que ainda restavam e passavam por lá, tiravam um sarro, diziam que eu tratava o cachorro melhor que gente. Talvez fosse verdade. Até que um dia ele se foi. Foi no fim de uma tarde de terça-feira. Eu estava fechando as coisas, chamei por ele para a gente ir embora e nada. Estranhei. Saí para procurar e o vi, de costas, andando devagar pelo acostamento da estrada. O mesmo caminho por onde ele tinha chegado tantos anos antes. Balu, ô Balu, eu gritei. Ele não virou. Continuou o passo dele, lento e decidido, e sumiu numa curva. Eu não me desesperei na hora. Pensei que ele tinha ido fazer as coisas dele, que talvez uma hora voltava. Ele sabe o caminho de casa, eu dizia para mim mesmo. Mas a noite chegou e nada. Naquela noite eu mal dormi. Deixei a rampa na caminhonete, a porta da caçamba aberta. Coloquei comida e água frescas do lado de fora da porta de casa. Eu sabia que se ele voltasse, ia me esperar ali. Mas quando o dia clareou, a comida estava intacta. O silêncio dentro de casa era pesado. Na lanchonete, o vazio na porta era um buraco que eu não conseguia ignorar. Passei os dias seguintes numa angústia surda. Depois do trabalho, eu pegava a caminhonete e rodava quilômetros pela estrada, com o farol alto, chamando por ele. Perguntei para todo mundo que eu conhecia, caminhoneiros, o pessoal dos sítios vizinhos. Ninguém tinha visto. A esperança foi diminuindo. Mesmo assim, por quase 2 semanas, todo santo dia eu continuei deixando a vasilha com comida e água do lado de fora. Eu sabia que era inútil, mas eu não conseguia parar. Era como se ao parar eu estivesse desistindo dele de vez. Passaram-se umas 3 semanas. A essa altura eu já tinha perdido a esperança. Tinha guardado a vasilha de comida e a rampinha de madeira. O vazio no peito continuava lá, mas a vida exige que a gente continue, não é? Eu me acostumei com o silêncio. Numa noite de sexta-feira eu tinha ficado até mais tarde para fazer um balanço do estoque. Quando finalmente terminei, apaguei as luzes da lanchonete e saí. O único barulho era o dos grilos e o da porta de metal descendo devagar. Foi quando eu o vi.
sentado do outro lado da estrada, sob a luz amarelada e fraca do único poste que tem ali. A silhueta branca era inconfundível. Senti um alívio tão grande que minhas pernas bambearam. Era ele. Balu! Eu chamei com a voz falhando. Você voltou, meu amigo. Eu fui na direção dele, esperando que ele viesse correndo, todo desajeitado como ele era. Mas ele não se moveu. Ficou lá, sentado, só me olhando. Cheguei mais perto e ele se levantou, mas deu uns passos para trás, mantendo a distância entre nós. Aquilo me arrepiou de um jeito estranho. O que foi, bicho? Sou eu, o Vicente. Cheguei a uns 5 metros dele e parei. A luz do poste pegava nos olhos dele, mas não era o mesmo brilho. Tinha algo de parado, de vidro. O olhar dele parecia mais focado, mais inteligente, mas de um jeito frio. Era como olhar para uma pessoa estranha, não para o meu cachorro. Ficamos ali nos encarando por um tempão, eu sem entender nada e ele completamente imóvel. Decidi não forçar. Talvez ele estivesse doente, assustado. Voltei para a caminhonete, abri a porta do motorista e entrei. E então a coisa mais esquisita aconteceu. Ele deu a volta no carro e, com um pulo que eu não via ele dar há anos, subiu na caçamba. O som das patas dele batendo no metal foi exatamente o mesmo de sempre. Dirigi para casa com 1000 coisas na cabeça. A alegria tinha dado lugar a uma confusão enorme, a um pressentimento ruim que eu não sabia explicar. Chegando em casa, ele pulou para fora antes mesmo que eu parasse o motor por completo. E em vez de ir para a varanda, como sempre fazia, ele começou a cheirar cada canto do quintal, cada moita, cada vaso de planta, como se nunca tivesse estado ali antes. Depois, foi direto para sua casinha de madeira, entrou e se deitou na escuridão. Eu fiquei parado na porta de casa, olhando. Só o que eu conseguia ver eram os 2 olhos dele brilhando lá de dentro. Um brilho fixo, que não piscava. Pensei, amanhã, sem falta, eu levo ele no veterinário. Ele deve estar com alguma doença. Mas enquanto eu trancava a porta, uma sensação ruim se instalou no meu peito. Aquilo que estava lá fora, no meu quintal, parecia o Balu. Mas meu coração me dizia que não era. Eu não dormi direito naquela noite. Fiquei rolando na cama. Eu ouvia cada estalo na casa. O vento no telhado, o estalo da madeira. Eu tentava me convencer de que era só a minha cabeça, que a preocupação com o Balu estava me deixando assim. Em algum momento acho que cochilei. E foi nesse meio termo entre o sono e o despertar que eu ouvi. Um latido. Era o latido do Balu, inconfundível. Não o rosnado de aviso, mas aquele latido meio abafado que ele dava quando estava sonhando. O som veio de fora do quintal. Abri os olhos no escuro do quarto. O som parou. Tudo ficou em silêncio de novo. Um silêncio pesado. Foi quando eu ouvi outra coisa. Um barulho na porta da frente. Um arranhado leve, como o de um galho de árvore batendo na madeira. Mas não tinha árvore perto da minha porta. O som se repetiu, um pouco mais forte. Depois, ouvi o metal da maçaneta girar. Um rangido mínimo, quase imperceptível. Meu corpo inteiro ficou rígido. O pensamento inicial foi: tem alguém tentando entrar. Mas a segunda ideia veio logo em seguida e foi muito pior. O Balu estava lá fora. Ele nunca, jamais deixaria um estranho chegar perto da casa sem fazer um escândalo, a não ser que o estranho fosse ele. Levantei da cama sem fazer barulho. O chão de madeira parecia que ia gritar a qualquer momento. Fui até a cozinha, peguei a maior faca que tinha na gaveta, a de cortar carne. Não que eu soubesse o que fazer com ela, mas ter algo na mão me dava uma falsa sensação de controle. Com o coração disparado, eu fui devagar até a sala. A janela da sala dá bem para a varanda da frente. Afastei 1 milímetro da cortina o suficiente para um olho só espiar. E eu vi. A coisa que parecia o Balu estava lá, mas não estava no chão. Estava de pé, apoiado nas 2 patas traseiras com o corpo esticado, numa postura que não era de um bicho, era quase humana. As patas da frente estavam apoiadas na parede ao lado da porta e a cabeça dele estava virada, olhando diretamente na minha direção, olhando para a fresta da cortina onde eu estava. Ele sabia, não tinha surpresa no olhar dele, só aquela mesma inteligência fria. Ele me via.
Nós ficamos assim, eu escondido no escuro da minha casa e aquela imitação de pé na minha varanda, nos encarando. Não sei quanto tempo durou. Para mim, foi uma vida inteira. Então, com a mesma calma com que tinha se levantado, ele desceu. Voltou a ficar em 4 patas, de um jeito fluido, natural demais. Deu as costas para a porta, desceu os degraus da varanda e caminhou tranquilamente de volta para a casinha de madeira no fundo do quintal, sumindo na escuridão. Eu larguei a faca na mesa. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia me manter em pé. Eu não tinha visto um cachorro doente. Eu tinha visto um monstro, e ele estava no meu quintal. Eu passei o resto da noite sentado no escuro da sala, esperando o sol nascer. Quando os primeiros raios de luz entraram pela janela, eu criei coragem e olhei para fora. O quintal estava vazio. A casinha de madeira silenciosa. A criatura, fosse ela o que fosse, tinha ido embora. Naquela tarde, seu Ramiro apareceu na lanchonete. Fazia um bom tempo que ele não passava por ali. Ele pediu um café, sentou-se no balcão e ficou um tempo em silêncio, me observando. E então, Vicente, ele disse por fim, soprando a fumaça do café: "Achou o cachorro?" Eu gelei. Fiquei olhando para ele sem entender. "Como o senhor sabe que ele tinha sumido? Faz semanas que o senhor não aparece." Ele deu um gole no café e olhou para a estrada. "Eu sei porque eu o vi, faz mais ou menos uma semana, talvez um pouco mais. Lá perto da Ponte Velha, uns 10 quilômetros daqui. Ele estava na beira da estrada. Parei o carro, chamei, mas ele nem se virou direito. Só me olhou com um olhar cansado, um olhar de fim de festa, sabe? Depois entrou no meio do mato. Não quis seguir, achei que ele queria ficar sozinho. Seu Ramiro me olhou com uma certa pena. Cachorro assim, companheiro de verdade, não gosta que o dono veja ele morrer. Eles se escondem para poupar a gente do sofrimento. Se eu fosse você, ia lá procurar, para dar um jeito certo nele." As palavras dele fizeram um eco com o que eu tinha visto na noite anterior. A tristeza pelo meu amigo, ali, sozinho, veio primeiro. Mas logo em seguida me deu um calafrio, porque se o meu Balu estava morto aqui há mais de uma semana, o que era aquilo que foi a minha casa na noite passada? Contei tudo para minha mãe quando voltei. Ela, que é mulher do interior de crença forte, ouviu tudo em silêncio e depois fez o sinal da cruz. "Meu filho", ela disse com a voz muito séria, "preste atenção. O que volta da estrada à noite, em silêncio, o que toma a forma do que a gente ama, seja bicho ou gente, mas age diferente, com um olhar vazio, a gente nunca deve confiar. Nunca deixe entrar. A gente chama de vazio. É uma coisa que se aproveita da saudade da gente para tentar roubar um lugar que não é dele. Não sei se isso é uma crença só do nosso povoado ou de mais lugares, mas fez um sentido terrível para mim. Eu não tive coragem de mover o corpo do Balu, deixei meu amigo descansar onde ele escolheu. Mas no dia seguinte eu voltei lá com um punhado de sementes de 11 horas que peguei no jardim da minha mãe. Joguei as sementes sobre a terra onde ele estava. O tempo passou e as flores nasceram. Hoje, toda vez que eu passo de caminhonete pela ponte, eu diminuo a velocidade. E da estrada eu consigo ver um monte de flores coloridas, rosa, amarelo, branco, crescendo fortes no meio do mato. As flores do Balu. É a única imagem dele que eu quero guardar na minha memória. O resto eu tento, todo dia, esquecer. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.